Esse é o grupo 1 da disciplina de dispositivos eletrônicos, formado pelo Júlio, Luigi, Jéssica, Guilherme e Vanessa, para o FUBC em 2020. Esta é a fonte de corrente regulada por transistor. Já foi feita a fonte de corrente regulada pelo regulador de tensão, LM, já foi feita regulada pelo Zener e agora vai ser feita regulada pelo transistor, que é um transistor BC458-548B. Então, ele é um transistor que tem as propriedades dele e ele também serve para fazer a regulagem, só que a gente vai associar ele com um resistor, que ele vai do coletor para a base, que é esse resistor aqui, e a gente tem que associar com o diodo Zener também, que o valor que a gente escolheu fazer foi o de 5.6 volts. O ideal seria um de 5.8, se a gente quisesse que desse uma tensão de 5 volts. Por isso não vai ter uma tensão de 5 volts na saída, vai ter uma tensão de aproximadamente 4.8 volts. E esse resistor aqui é a carga. Então está sendo feito com uma carga só de 975 ohm, a medida real, que é o resistor de 1K. Então, o resto do circuito era igual à primeira parte do projeto: transformador, ponte de diodo retificadora completo, capacitor que sai como filtro. Então, saindo do capacitor, a diferença é que a gente vai ter o transistor ligado com o resistor, vai ter um Zener que vai estar ligado no terra e a nossa carga. Então é aqui que a gente quer medir. Então a primeira coisa que a gente vai medir vai ser a tensão na carga, que é o mais importante. Então vamos lá, vou ligar na tomada. Eita, tem que virar aqui. Vamos lá, filhinho. Pronto, estava com mau contato. Então a gente pode ver que ele está dando uma tensão, ó. Agora ele deu 4.89, 88. Deu um pouco mais do que quando a gente fez a medida do relatório, mas isso é questão de contato aqui das peças e varia mesmo. Então ele não está chegando numa tensão de 5, até a gente estava usando o Zener de 5.1 no outro caso, a gente está usando 5.6 agora, porque ele tem uma queda de tensão considerável aqui entre o coletor e a base do transistor. Então a gente tem que considerar essa queda de tensão, por isso ele não dá exatamente 5. Então a gente precisaria de um Zener de 5.8, que não tem comercialmente, a gente tem o 5.6. Então ele não está dando exatamente os 5 volts. Agora eu fiz um arranjo aqui para que a gente possa medir a corrente que está passando na carga. Então eu coloquei o multímetro em série com a carga para a gente ver o valor da corrente. Então ligando na tomada, a gente vê aqui uma corrente de 4.93 chegando a quase 5 mA nessa carga de 1K. E por que esse valor é importante? Porque uma tensão de 5 volts com uma corrente de aproximadamente 5 mV, a gente vai ter uma potência na carga na ordem de aproximadamente 20 mW. Isso é muito importante para a gente dimensionar a nossa fonte. Então, voltando aqui para o arranjo inicial, para a gente medir a tensão, a gente vê que com o transistor também é possível fazer a regulagem da tensão, e a vantagem é porque a gente vai ter uma corrente na carga bem mais adequada e bem mais controlada, porque essa vai ser a função do transistor. Então, apesar de não ter chegado em 5 volts, a gente conseguiu chegar num valor bem próximo. Agora, a segunda parte do projeto foi a construção da fonte de corrente. E essa fonte de corrente ela é muito interessante. A primeira parte, que vamos falar que é essa parte da esquerda, é a nossa fonte com transistor. Então foi aqui que a gente apresentou agora, os mesmos componentes, ele está entregando cerca de 4.8 volts, diferença que eu coloquei nos trilhos, a parte positiva no vermelho e o negativo no azul. Então, como a fonte de corrente precisa de uma fonte de corrente contínua,
a gente está entregando essa fonte de 4,8 volts. Então, é a nossa fonte de tensão contínua. E aí a gente vai transformar ela nessa parte da direita, que seria a fonte de corrente. Então aqui atrás a gente tem o transistor e ele está associado a 2 diodos, que eles vão fazer uma queda de tensão, um resistor no emissor. Esse resistor é de 70 ohm, que é para dar uma queda de aproximadamente 1 volt no emissor. Os 2 diodos eles estão dando uma queda de 1,4. E aqui a gente tem 2 resistores de 1K cada, que de acordo com os cálculos eu dimensionei que deveria ser um de 2K, como não tinha, a gente associou 2 em série. E no emissor, na saída do emissor, não sei se dá para ver direito, mas a gente está colocando a nossa carga, que são esses LEDs. E aí depois saindo, eu vou conectar esse cabo aqui, que o multímetro vai estar ligado em série, e ele vai voltar a ligar, né, na saída da nossa fonte. É basicamente esse o circuito, mas qual que é a ideia, em resumo? A ideia é que a carga, ao invés de receber uma tensão constante, igual a gente fez no passo anterior, ela receba uma corrente constante. Então, independente da carga que eu colocar, eu quero que ela receba uma corrente constante. E a corrente definida para esse projeto foi de 10 mA. Então, independente de quantos LEDs eu ligar em série, eu quero que ele esteja recebendo 10 mA. Então, eu coloquei 5 LEDs e a gente vai testar para um número diverso de LEDs. Então, nosso multímetro está ligado na escala de mA. Eu vou ligar na tomada. Por enquanto não aconteceu nada porque esse circuito ainda está aberto. Então eu vou pegar essa probe e eu vou ligar primeiro no primeiro LED. Então a gente tem um LED em série e a gente vê que ele está recebendo uma corrente de 10, aproximadamente 10 mA. Esse número ele está variando bastante, mas ele está sempre próximo de 10 mA. Agora, quando eu ligar o segundo LED em série, é esperado que esse valor se mantenha próximo de 10 mA. Então, ligando 2 LEDs, a corrente continua próxima de 10 mA. Vamos ligar o terceiro LED. Então, a corrente está mantendo. Quarto LED. Com o quarto LED, a gente continua. E um quinto LED, um LED laranja. A gente vê que a corrente continua próximo de 10 mA, que foi o proposto. Então, o dimensionamento dos resistores ele é muito importante para a gente definir qual que é essa corrente que a gente quer. Então, recapitulando a primeira parte, essa parte da esquerda é a fonte de tensão constante, que ela vai ser precisa para a gente fazer esse arranjo aqui de transistor, resistores e diodos, para que a gente tenha na carga, que são os LEDs, essa corrente constante. E ela varia bastante, principal porque ela é simples, ela é feita com um transistor só. A gente poderia fazer com vários transistores e deixar ela bem mais precisa, mais exata e menos instável, deixar ela mais estável. Mas como ela foi feita com um transistor só, ela tem essa variação. É interessante que conforme a gente vai acrescentando LEDs, essa corrente ela vai tendo uma perda. Então a gente viu que para poucos LEDs, ela tinha um valor maior e ela vai diminuindo conforme a gente vai acrescentando LEDs. Só que vai chegar um momento que eu vou colocar um determinado número de LEDs e aí ela não vai mais acender, porque ela também tem um limite de tensão que depende dessa tensão de entrada que a gente está colocando. Mas em resumo, essa foi a nossa fonte de corrente e foi bem satisfatório o resultado porque a gente dimensionou ela para 10 mA e a gente conseguiu chegar a um valor bem próximo.